Então hoje o evangelista Michael é responsável por nos abençoar com uma palavra. Eu creio piamente que Deus vai usá-lo para falar conosco de forma grandiosa. Você é feliz pela vida dele? Aplaude ao Senhor nesta noite, irmão. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão felizes com o Senhor. Peço que você, que está com o seu exemplar da Bíblia Sagrada, abra no livro em que escreveu o profeta Jonas. Jonas, capítulo de número 2, versos de 1 a 9, enquanto você localiza o texto. Eu quero tecer os meus agradecimentos, agradecer a Deus pela oportunidade que me outorga de mais uma vez fazer exposição das suas sagradas escrituras, o que para mim é um imenso privilégio. Agradecer a Deus pelos pastores dessa casa, ao meu amigo Ediran, que me convidou mais uma vez. É a primeira, acho que eu nunca voltei tão rápido em um ministério como eu voltei aqui. Então, acho que os irmãos gostaram de mim e eu gostei também dos irmãos. Feliz de rever meu amigo e mestre Ediran, minha amiga Vitória. Eu estava falando para o Ediran que eu sou amigo dela no mínimo uns 15 anos, já revelando a idade já. Os irmãos encontraram o texto, digam amém. Glória a Deus! Me faça acompanhado do diácono Luiz, meu amigo de longa data. Assim diz o texto. A epígrafe na minha versão está a oração de Jonas. Eu estou na versão NVI, tá? Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, nas correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da sua presença, contudo olharei de novo o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Amém, Deus. Eu peço que você feche os olhos. Eu quero fazer mais uma oração e logo em seguida você pode tomar o seu assento glorificando o nome do Senhor. Amém? Peço que você feche seus olhos. Você que deseja que Deus fale contigo, eu peço que você ore comigo. Você que não deseja, tudo bem, eu respeito. Vou pedir só para você ficar de olhos fechados. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma vez poder falar da sua palavra. Eu quero, Senhor, pedir a Ti com muita humildade para que o Senhor use a minha vida mais uma vez, muito além daquilo que eu meditei, muito além daquilo que eu estudei, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, que o Senhor possa revelar para os teus nessa noite. Use minha vida como um canal de bênção para cada uma dessas vidas e para cada uma das vidas que vai assistir essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. E você pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou pedir para ser só um pouquinho mais baixo, pode continuar. Aí se nós subir aqui, você sobe aí.
Beleza? Queridos, quando lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que no período dos juízes, o povo de Israel vivia uma grande oscilação espiritual. Haja visto que no último versículo do livro, o capítulo 21 e o versículo 25, diz que por não ter um rei, por não ter um líder, cada um fazia o que queria, cada um fazia aquilo que achava melhor, cada um fazia aquilo que achava certo. Ou seja, como que foi o período dos juízes? Um grande resumo, não é o texto que lemos, mas preciso dessa base aqui como introdução. No período dos juízes, enquanto o povo estava vivendo na bênção, eles esqueciam do Deus da bênção e iam adorar outros deuses. Então Deus permitia que o inimigo se levantasse, levasse seu povo cativo, e o povo, quando estava sendo afligido, começava a aclamar o Senhor. Deus, na sua misericórdia, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, levantava um juiz. Esse juiz livrava seu povo, e após isso voltava a ficar na bênção. Quando estava na bênção, voltava a pecar e ficava nesse ciclo vicioso, um ciclo de uma gangorra espiritual, um ciclo de uma oscilação espiritual. Então, com o passar do tempo, após essa era dos juízes, vai vir a era de Samuel, de Davi, e com o passar do tempo, pós-reinado de Salomão, a coisa vai piorar, porque muito pior do que a oscilação espiritual é a decadência conformada. Porque a partir daquele momento, o povo vai se conformar com o pecado, e coisa ruim é se conformar com ele. Ele luta conosco todos os dias, mas não devemos nos amoldar a ele, não devemos aceitar a ele, não devemos nos conformar a ele. E o povo, naquele momento de decadência conformada, já estão se acostumando em ter uma vida de pecado. Só que o pior não é somente se acostumar com a vida de pecado. O pior, Edirã, é porque nas festas dos tabernáculos, nas festas da Páscoa e em todas as outras festas, eles estavam com aparência de santidade, eles estavam com veste de santidade, mas a vida moral fora das festas não era uma vida de santidade, não era uma vida correta, era uma vida de aparência. Como assim? E muito pior, agora vamos lá, vamos construir. Pior do que a oscilação é a decadência conformada. Pior do que a decadência conformada é o período em que eles estão vivendo, que é um período de sofisma. Mas o que é sofisma? Sofisma é uma aparência com fundo mentiroso. É aquilo que você olha e pensa que é, mas na verdade não é. O filósofo grego Sócrates, ele faz uma crítica aos sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram pessoas que discursavam por meio da retórica. Eles utilizavam argumentos bonitos, palavras bonitas, mas que não tinham essência. Lucravam em cima de discursos bonitos, mas seus discursos não tinham essência. Então Sócrates, ele vai falar assim: eu não vou fazer uso de um discurso vazio somente porque as palavras são bonitas. Vou fazer uso da dialética, porque por mais que não use palavras tão bonitas, nas minhas palavras vão ter conteúdo para os meus ouvintes. Então o que eram os sofistas? Era algo que tinha aparência bonita, discurso bonito. A sofisma é a aparência bonita com um fundo mentiroso. Deus está cansado de ver o povo nas festas com aparência de santidade, com veste de santidade, mas fora da festa com a vida toda errada. Então o que Deus vai fazer? Deus vai levantar o pior império que já existiu. Mas agora eu uma pergunta: por que nesse período de sofisma Deus levantou profetas? E aqui você vai entender antes de eu falar do Império Assírio. Deus nunca se alegrou de levantar profeta. Não, 11
e você tem 5 ministérios. Você tem ali o apóstolo, você tem o evangelista, você tem o profeta, você tem o mestre, você tem o pastor. Você tem ali o apóstolo que vai chegar na nação que não tem o evangelho e vai estabelecer o fundamento. Você vai ter ali um evangelista que nem o Edirã, que vai pregar uma mensagem top, vai ganhar as almas. Você vai ter ali um pastor para apacentar aquelas almas. Você vai ter um mestre ali para educar biblicamente aquelas almas. E o profeta? Para que serve o profeta? Numa linguagem da quebrada, o profeta vai manter a disciplina do ambiente. Porque na onde o profeta está, não vai ter bagunça. Não tem como eu continuar com o altar quebrado quando o profeta é de Deus. Aonde o profeta está, ele conserta o altar. Então Deus levanta profetas em forma de misericórdia para não perder o seu povo. Deus levantou o profeta, Edirã, mas o povo continua na aparência com fundo mentiroso e conformado com uma decadência espiritual. Então o que Deus vai fazer? Já que levantando o profeta vocês não mudam, eu vou levantar o Império Assírio. E aqui está um grande problema. Porque o Império Assírio, eu peço que você redobre a sua atenção, foi o pior império que já foi levantado sobre a terra. E por que o Império Assírio é o pior? Eles eram macabros, Edirã. Eles eram sanguinários. Eles tinham o costume de, quando eles invadiam uma cidade inimiga, eles pegavam os soldados inimigos, traziam à praça pública, traziam a sua família em praça pública. Todo o exército assírio estuprava a esposa dos soldados em praça pública. Após todo o exército fazer isso com uma única mulher, o que eles faziam? Eles começavam o processo de mutilação. Eles começavam a tirar dedo por dedo, começavam a tirar a orelha, começavam a tirar a língua e tirar os dentes. Começava aquele processo macabro. Enquanto isso, está os filhos vendo e o marido vendo. Após o marido estar vendo, o que eles faziam? Começava a mutilação também no marido. Eles tiravam o braço, tiravam as orelhas, só que eles deixavam um braço, porque se o braço que eles deixavam era para ficar cumprimentando em forma de zombação. Acha que acabou? Ainda não. Os assírios são muito piores do que isso. Os assírios, após ver os filhos, ver toda aquela cena triste, eles arrancavam os olhos dos filhos dos soldados que foram capturados, para que no dia de amanhã eles não se rebelassem contra o império. Lembra de Bartimeu? Bartimeu era filho de Timeu. Timeu foi um terrorista no sentido de ser contra o império. Então, por conta disso, seus olhos vão ser vazados. Acha que acabou por aí? Ainda não. Os assírios tinham o costume de pegar os seus filhos ainda criança e decapitar essas crianças que foram cegas, que são de outra nação. Acha que acabou por aí? Eles eram muito piores do que isso. Quando um soldado do povo inimigo era capturado, eles faziam o famoso empalamento. O que era o empalamento? Era pegar uma estaca, enfiar na cavidade anal do soldado e sair pela boca. Acha que acabou por aí? Ainda não. Os assírios, eles tinham o costume de, quando queriam dominar uma nação, eles iam até aquela cidade, mas antes de ir até aquela cidade, eles observavam quem era o povo que eles temiam. Por exemplo, para o povo de Israel, os poderosos eram os egípcios. Então os assírios iam até o Egito, derrotavam os soldados egípcios, decapitavam os soldados egípcios, arrancavam a cabeça deles e colocavam na porta de Jerusalém, para que o povo de Israel temesse. Está vendo aí? Vocês temem o Egito. Olha o que a gente faz com o Egito. Então, se vocês não se entregarem para a gente, o que vai acontecer com vocês? O povo assírio, eles eram tão cruéis que, quando eles iam enfrentar o povo inimigo e eles derrotavam, eles pegavam uma adaga, pastor, e arrancavam a pele dos inimigos. Se hoje nós temos papel de parede nas paredes, os assírios tinham papel de parede de pele humana de inimigos. Acha que acabou por aí? Os assírios tinham uma pirâmide de crânio na porta, nos portões de Nínive. Nínive não merece morrer. Nínive não merece viver. Nínive merece morrer. É uma cidade cruel. É uma cidade truculenta. Eles comiam carne humana
e bebiam sangue puro. Essa é a nação que Deus está levantando o profeta Jonas para ir pregar contra ela. É muito fácil a gente falar, Jonas é um fujão, Jonas está correndo da missão. Você consegue imaginar, por exemplo, não, eu falo isso aqui depois. Eu vou falar, mas eu vou falar daqui a pouco. Pode ficar tranquilo, eu vou falar e aí você dá um glória. 1 milhão. 1 milhão de glória. Amém. Glória. Então Deus vai levantar um profeta para ir falar com essa nação, Edirã. E aqui tem um grande problema. Porque não pode ser qualquer profeta. Por que não pode ser qualquer profeta? Porque os ninivitas, eles são uma nação zopromofóbica. O que é o zopromofismo? É uma nação que crê em divindades que são metade homem, metade animal. Por exemplo, o Egito é uma nação zopromorfista. Se você for observar o Egito Antigo, na entrada do Egito Antigo tem uma grande estátua de um ser que é metade homem e a outra metade é um cachorro, é o deus Anubis. Você vai ver que tem uma estátua do deus Horus, que metade do seu corpo é homem, a outra metade é águia. E qual é a entidade adorada pelos ninivitas? A entidade adorada pelos ninivitas, meus amigos, era o rei Dagon. E quem é o rei Dagon? O deus Dagon. Quem era o deus Dagon? Metade peixe. O exército dos ninivitas, em suas armaduras, tinham escamas de bronze. Porque em Nínive, dirá, o peixe é sagrado. Nas festas dos ninivitas, eles pegavam e ele vai. Então pregar para um povo que iria ouvir seria fichinha para o Jeremias, já que ele está pregando para quem não está ouvindo. Só que se ele vai, ele morre na porta, dirá. Ele até vai, mas chegando na porta, ele vai morrer. Por quê? Porque o ninivita não vai aceitar ele. Se Deus chama, por exemplo, um profeta Obadias que vai profetizar contra os edomitas, para ele profetizar contra os ninivitas, seria fichinha. Já peguei. Ele vai, mas ele ia morrer na porta. Se Deus chama, você pegou porque você é mestre, você é o meu mestre. Se Deus chama o profeta Oséias para ir, ele vai. Mas ele também morre na porta. Me pergunta, como eu sei que ele vai? Muito simples. Se ele aceitou casar com uma prostituta, que era maldição para o judeu, para ser uma mensagem viva do sentimento de Deus para o povo de Israel, o que era pregar para um povo uma mensagem que eles iam aceitar? Ele ia com certeza. Ia aceitar o chamado, mas ia morrer na porta. Para essa missão, Deus precisava de alguém que não ia aceitar. Deus precisava de alguém que ia fugir. E tem um detalhe: ele tinha que fugir pelo mar, não poderia fugir pela rua. Então Deus vai na escola de um profeta. Ah, meu Deus do céu! No meio dos mais de 2.000 alunos profetas, ele chama quem ele chama? Ele chama o profeta Jonas. E aqui está o problema, porque Jonas é extremamente patriota. Jonas é nacionalista. Jonas cresceu odiando os ninivitas. Para os irmãos entenderem, vocês conseguem imaginar no período da Alemanha nazista um judeu se levantando no meio da Alemanha e falando assim: vocês estão tudo errado e vai todo mundo morrer? O que ia acontecer com ele? Em questão de segundos, esse judeu ia morrer. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, vou usar um exemplo futebolístico, já que o Brasil é o país do futebol. Vocês conseguem imaginar o presidente da Gaviões da Fiel numa festividade da Mancha Alviverde, celebrando a Mancha Alviverde? Não vai, não tem como. Se for para o meio político, consegue imaginar um eleitor do Bolsonaro no palanque do Lula, ou um eleitor do Lula no palanque do Bolsonaro? Não vai. É um nacionalista, é alguém que ama a sua nação, e ele está ouvindo que Deus quer salvar a nação que faz tudo o que faz. Ah, você não pegou isso aqui não? Você não pegou isso aqui não? Você, como disse, você não entendeu nada. A nação que é sanguinária, a nação que mutila as pessoas, a nação truculenta, Deus agora inventa que quer salvar.
do Gideon, é interessante que ele vai pagar uma passagem. Olha que interessante, que a obediência é gratuita, mas a desobediência é paga. Toda vez que eu desobedeço, eu pago o preço. O pior é que além de eu pagar pela minha desobediência, eu ainda trago tempestade para o barco dos outros. Já percebeu que quando você está fugindo de Deus e você vai atrás de um amigo, você leva problema para ele? No dia seguinte estão sabendo do problema e o amigo está envolvido? E o amigo nem sabia de nada? Toda vez que eu estou na rota da fuga e da fuga de Deus, o que vai me trazer é tempestades. Perceba que quem foge de Deus, quem desobedece a Deus, vai cair, vai descer e vai descer 6 vezes. Quem desobedece a Deus só tem uma rota a trilhar, é a rota da queda, é a rota da descida, porque ir contra Deus só tem um preço, e o preço é a lona, o preço é descer, o preço é o fracasso. Perceba que Jonas em nenhum momento vai orar. Ele compra a passagem, mas ele não orou antes de comprar a passagem. Ele entra no barco, mas ele não orou antes de entrar dentro do barco. Vai começar a tempestade. Os marinheiros estão orando. E o profeta, que é representante de Deus na terra, que é a voz de Deus na terra, não ora e está escondido. Vão achar ele lá, escondido no porão. Ele não ora no porão. E quando trazem ele para frente, perguntam: quem é você? Que Deus você serve? De que povo tu és? E outras perguntas estão perguntando: quem você é? Fale pra gente no que você acredita. Ele é um hebreu, ele é profeta e ele deseja a morte. Preste bem atenção nisso aqui. Ele, por ser profeta, não podia desejar morte. Ele tinha que estar buscando vida. E os marinheiros são pagãos. Os marinheiros é normal, eles desejam a morte. Mas olha a inversão de valores. O profeta não ora e quer a morte dos ímpios. Os ímpios não querem a morte do profeta. Está acontecendo a tempestade. Ele fala: me jogue no mar. E eles falam: não, nós não vamos jogar você lá. Nós não queremos que você morra. Vamos tentar voltar para a terra, porque estão tentando salvar a vida de um homem de Deus. Preste bem atenção no que eu estou falando. Não é crente, é o ímpio. Coisa feia é quando o ímpio está evangelizando o crente. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É estreito demais. É muito estreito isso. Aleluia. Então Jonas está dando as costas para Deus. Jonas está fugindo de Deus. Jonas sabe que ele é culpado pela tempestade. Isso aqui me chama a atenção, porque a tempestade que acontece na sua vida não é para te destruir. Se você observar, a gente nunca quer tomar banho de chuva se a gente está voltando do trabalho, de algum lugar. A gente nunca quer tomar banho de chuva. A gente olha: não, essa chuva aí, vamos esperar a chuva passar. Mas quando você já está na chuva, já era, está tranquilo, voltar para casa. A tempestade, ela só tem uma finalidade, sabe qual? Fazer barulho e amedrontar. Mas ela tem mais uma, sabe qual? Te trazer de volta para o propósito. Qual é o propósito de Jonas? E pregar para os ninivitas. Está fugindo do propósito? Deus vai enviar tempestade. E as tempestades que vão acontecer na sua vida é somente por uma finalidade, para te trazer para o propósito. E aí, vai continuar levando tempestade para a vida dos seus amigos? Vai continuar quebrando barcos? Ou vai voltar para o propósito? Ah, meu Deus do céu! Eu sinto a presença do Eterno aqui. Aleluia, Deus. Jonas vai ser lançado no mar. Quando ele é lançado no mar, um peixe vai engolir ele. A tempestade vai acalmar e ele vai ficar um período ali dentro do peixe. Me chama a atenção que o Jonas que não orou para comprar uma passagem, o Jonas que não orou no navio, o Jonas que não orou no porão, agora que está em aflição, ele vai orar. Ele só lembra de falar com Deus nos momentos difíceis. Ele só lembra de falar com Deus quando ele está na prova.
do bem a Deus fica para depois. Mas agora que o mundo está caindo na minha cabeça, eu vou morrer, agora eu lembro de Deus. Já viu aquele tipo de pessoa que está acontecendo um monte de coisa ruim na vida dela, e ela fala assim, pois é, agora só me resta orar. Como se orar fosse a última coisa e não servisse de nada, sendo que deveria ser a atitude primária. Aleluia. Glória a Deus. Tem um autor que eu gosto, o nome dele é William Law. Ele diz assim que a oração, aquele que descobriu o segredo da oração, descobriu o segredo da vida de santidade e de felicidade. Se o ser humano precisa de alimento para manter o corpo na sua vida física, você precisa de oração para manter a saúde da sua vida espiritual. Se você não ora, oração, o significado da palavra é conversa, é interação entre duas pessoas. Oração é de você com o pai. Se você que é filho não gosta de falar com o pai, sinto em lhe dizer, é filho bastardo. Porque filho que não gosta de conversar com o pai é só filho bastardo. Aleluia. Só que mesmo com a situação adversa, só ora na situação adversa, eu vou tirar o lado positivo. Pelo menos ele vai orar. Ainda que na situação ruim, ainda que com o mundo caindo na cabeça dele, ele vai orar. E me chama a atenção que ele diz assim: do ventre do inferno eu clamei, e tu, ó Senhor, ouvistes a minha voz. Aqui eu aprendo duas lições. A primeira, não existe um lugar tão ruim que eu não possa clamar. Glória a Deus. A segunda, não existe um lugar tão ruim que Deus não possa me ouvir. Elias, o que fazes aqui na caverna? Está tentando fugir, mas Deus já chegou lá. Meu Deus do céu, se eu subir para o alto da montanha, disse o salmista, ele estará lá. E se eu for para o mais profundo do abismo? Jonas, não, onde você está? Eu estou aqui no profundo do abismo. Então dá para clamar, eu quero te ouvir. Aleluia. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui. Deus vai ouvir o clamor do Jonas que está dentro do peixe. O peixe vai colocar o Jonas para fora. Jonas não é posto para fora em Nínive. Eu sei que talvez você deve ter pensado isso, mas em Nínive não tem porto marítimo. O porto marítimo mais próximo de Nínive fica a 600 quilômetros. Então, quando Jonas vai ser vomitado do peixe, aqui tem até um lado de graça, porque o texto diz que tinha algas no ventre do peixe. Só que essas algas não eram para alienígena. Elas estão ali como uma forma de graça. Por quê? Elas representam o Espírito Santo. Por que elas representam o Espírito Santo? Porque elas vão fazer o ventre do inferno vomitar, né? Quem o ventre do inferno engole, se tiver as algas, tem que ser vomitado para fora, porque não serve para ser tragado. Sabe o que é isso, Edirã? É o sal da terra e a luz do mundo. Charles Spurgeon, ele fala assim: nós não somos o caramelo deste mundo, nós somos o sal, algo que o mundo tem vontade de vomitar e não de engolir. O Jonas está sendo vomitado. Por quê? Porque ele é sal. Porque a gente pegou isso daqui. Meu Deus do céu. Aleluia. O inferno pode até tentar tragar o Jonas, mas se o Espírito Santo acompanhar ele, vai ter que vomitar ele. Para pensar. A aparência de Jonas quando sai do peixe, porque o peixe tem o suco ácido, gástrico que fala. Aquilo ali ia tirar toda a pele, ia tirar todos os cabelos de Jonas, a pele, ele ia ficar feio ali na situação. E tem um detalhe, quem gosta de comer peixe aqui além de mim, você sabe que dá trabalho limpar o peixe. E depois que você limpa o peixe, você pode ter um produto de limpeza que for. Quem chega na sua casa sabe, teve peixe aqui hoje. Por quê? Não dá para esconder
o cheiro do peixe. Não dá para esconder. Lembra dos ninivitas? O cheiro do peixe é sagrado. O peixe é sagrado. Tem alguém que está sendo vomitado de dentro do peixe. O cheiro do peixe está nele. Ai, eu sério. Tem histórias contadas, isso aqui não é bíblico, são histórias contadas que enquanto Jonas estava caminhando para ir para Nínive, alguns vilarejos sentiram o cheiro do peixe. Da onde que está vindo esse cheiro? Pois é, porque o seu cheiro chega antes de você. Seja o cheiro bom ou o cheiro ruim, ele chega antes de você. Ainda mais o cheiro do peixe. O Jonas está chegando. Quando Jonas chega na porta de Nínive, Nínive tem que abrir passagem. Por quê? Ele está com o cheiro do sagrado. Oh, meu Deus do céu. Ele não quer pregar, mas vai pregar. Ele não fez igual nós, ele se prepara para pregar e às vezes não tem uma alma que aceita Jesus. Não. Ele não se preparou e todo mundo aceitou. Olha que coisa. Ele sabe que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Ele sabe que se ele pregar e o povo se arrepender, o povo vai ser salvo. E o que ele não quer é que o povo seja salvo. Aleluia. A sua pregação é uma pregação de juízo. É uma pregação curta. Em 40 dias Nínive vai cair. Em 40 dias, Nínive vai cair. A pregação dele se resume a isso. Não tem uma exposição bíblica de não é? Ele cita os salmos na oração, mas na pregação está ali no raso. E sabe o que me escandaliza? É que a nação inteira aceitou ele, aceitou a pregação dele. Sabe o que aconteceu? A nação inteira jejuou e se converteu com uma pregação dessa. Depois dessa introdução, é sério, sabe por quê? Se Nínive se converteu e aceitou uma pregação ruim dessa, e você que está toda semana na igreja ouvindo Ednã pregar, olha que coisa linda, irmão, ouvindo ótimas pregações, se não se converter como Nínive, Nínive vai te jogar no juízo. Porque eles se converteram com uma única pregação, uma pregação ruim. Vocês têm o privilégio de ouvir riquezas insondáveis do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença do Deus. Oh, glória. Só quem tem o cheiro dele, só quem tem o cheiro do sagrado, somos o bom perfume de Cristo. Meu Deus do céu. Sabe por que você tem o cheiro de Cristo? Sabe quando você está lá na faculdade, quando você está no trabalho, você nem falou que você é crente, você não está com a Bíblia na mão, você não está com roupa de crente, se é que tem a roupa específica do crente, e a pessoa fala assim, você é crente, né? Por que está falando isso? Porque ele sente o cheiro dele, e o cheiro dele não dá para esconder. É por isso que observam que você é dele, não dá mais para esconder. Por quê? Porque o cheiro já está exalando, já está dominando todo o ambiente. Aleluia, eu sinto a presença do Eterno. Nínive vai se converter. Deus vai levantar uma bomboneira para o profeta descansar. Descansa, profeta. Por mais que você pregou uma mensagem rasa e não queria pregar, eu vou confessar algo aqui, irmãos.
Não é todo dia que o pregador quer pregar. Tem um dia em que ele quer fugir. Às vezes ele quer fugir da sua missão, do seu ministério. Às vezes ele quer fugir de si mesmo. Quando eu estou orando todos os dias, eu falo: Senhor, me livra do mal, principalmente do pior mal, chamado eu mesmo. Esse daí é mais ofensivo do que o mundo, do que Satanás, do que a rede esgoto de televisão. Esse aí é mais ofensivo do que a Folha de São Paulo. Esse aí é mais ofensivo que tudo. Esse é extremamente perigosíssimo. Fica de olho nele, Senhor, porque eu não dou conta dele. Nem sempre a gente quer aceitar a chamada. E a chamada às vezes vai nos trazer resultados que a gente não quer. O Jonas não queria esse resultado, mas Deus queria. E aí, o que é mais benéfico? O que Deus quer ou aquilo que eu quero? Deus vai fazer uma momoreira para que essa momoreira faça sombra para o profeta. E depois que o profeta descansa, essa momoreira vai ser destruída. O Jonas vai ficar revoltado. Por que o Senhor destruiu essa momoreira? Tá bravo com Deus, né? Olha um negócio desse. Eu não sei se eu fico mais bravo com esse cara, com o Caio que fala: e eu sou por acaso o guarda-costas do meu irmão para saber onde meu irmão tá? É uns caras doidos, né? Eu fico pensando, eu tenho medo do Diácono Luiz. Imagina de Deus, que nem o céu dos céus comportar a presença dele. E o indivíduo está desse jeito com Deus, está rebelde com Deus. Aleluia. E Deus fala: você está com misericórdia da momoreira que nasceu ontem e morreu hoje, mas não tem misericórdia de 120 mil ninivitas que não sabem diferenciar a mão esquerda da mão direita. Sabe o que é isso? Jonas valoriza mais coisas do que pessoas. Eu vou repetir porque você precisa pegar. Ele valoriza mais coisas do que pessoas. E o reino não é feito de coisas, mas é feito de pessoas. O que vai herdar a terra prometida não é coisas, é pessoas, Jonas. Eu não posso excluir o irmão que dá trabalho no nosso meio do reino. Eu não posso mais excluir a irmã que eu tenho ciúmes. Eu não posso excluir a pessoa que está aqui adorando a Deus e depois ela está cantando as coisas da Anitta no WhatsApp dela. Não dá para excluir, sabe por quê? Porque quem é escolhido não tem direito de escolha. Eu não posso excluir ninguém da graça de Deus. E se Ele escolheu salvar, eu sou apenas um canal e tenho que cumprir a missão que Ele estabeleceu. Peço que você fique de pé. Deixa eu orar pela sua vida. Posso falar uma coisa para você, Jonas? Tudo aquilo que você odeia é o que Deus vai colocar na sua mesa para você pregar. É sério, ele odiava a ninivita. O que Deus fez? Vai pregar para os ninivitas. Vou confessar o pecado aqui para os irmãos. Vou confessar aqui o pecado para os irmãos. Eu no passado, não é um passado recente, eu era um cara que eu era muito homofóbico. Eu tinha muito problema com homossexual. E aí eu fui para Fortaleza. Quando eu fui para Fortaleza, as pessoas que mais me ajudaram e que Deus colocou na minha mesa foi homossexual. Aí eles me falaram assim: ô Mike, eu gosto de você, mas eu não gosto de igreja. E por que você não gosta de igreja? Porque na igreja só fala que a gente vai para o inferno. É mesmo? Aí olha o que Deus faz. Deus me faz pregar para quem outrora eu odiava. Então o que é que você odeia? Toma cuidado, é o que Deus vai colocar na sua mesa para você pregar. Sabe por quê? Porque o cheiro do sagrado está em você, não é dele. Então você vai ser o canal para ser usado como ato de graça para salvar aquela vida. Então detalhe, não é para ficar triste não. Aleluia. Feche os nossos olhos. Senhor Jesus, obrigado
obrigado por essa oportunidade de tanger a sua palavra ao som da revelação. Eu quero pedir a Ti, Senhor, para que, assim como o Teu cheiro fique impregnado em nós, que a palavra pregada essa noite, Senhor. Nessa noite eu queria saber se há alguém entre nós que ainda não confessou a Cristo. Eu quero que você, eu não vou te chamar para mim aqui na frente ainda, eu quero que você me dê um tchau somente. Eu quero que você me dê um tchauzinho só para me saber que você não é cristão. Tem alguém que entrou por essas portas que ainda não confessou a Cristo como seu Salvador? Ou todo mundo aqui é cristão? Tem alguém aqui que por algum motivo veio a se desviar, no meio da caminhada deu uma de Jonas, quis fugir do propósito, e Deus começou a enviar tempestades e te trouxe aqui nessa noite? Tem alguém aqui que é o Jonas que veio para esse barco? Tem salvação para você, Jonas. Você escolhe, ou você continua sendo o causador da tempestade onde você vai, ou você ser essa tempestade agora voltando para o propósito. Aleluia! Amém. Então, tem mais alguém nessa noite? Tem mais? Eu sei que não tem só um Jonas aqui. Uma vez, quando eu estava desempregado, perguntaram assim: Michael, do que você trabalha? Já era pregador. Eu falei assim: eu sou promotor de eventos. É mesmo? Que eventos você promove? Eu promovo festa no céu. Quando ganha a alma aqui, tem festa no céu. Promotor de eventos espiritual. Amém? Se todos aqui estão bem com Deus, recebam a paz do Senhor. Vá em paz. Continue firme com Cristo. Eu vou passar aqui o microfone a quem é de direito, aos pastores aqui, para que possam fazer a confissão de fé do rapaz. Nas minhas mãos, eu não tenho força, mas foi a vossa mão e a vossa palavra, e a partir de hoje eu me entrego por a eu na minha casa, muda a minha história, Pai, que tu sai de Deus, na oração, eu creio que tu ajuda. Glória a ti, Pai. Coloca, Senhor amado.